Visões místicas, uniformes chamativos, títulos pitorescos ou exagerados, atitudes histriônicas e rostos expressivos. E também lendas, às vezes absurdas, às vezes truculentas, como aquelas sobre atos de canibalismo. De quem estamos falando? Não estamos falando de um personagem de quadrinhos, ou talvez de um antagonista particular dos filmes de James Bond. Então, não de um fruto da imaginação de algum escritor ou roteirista. Estamos falando de uma personagem histórica que realmente existiu e que, com suas peculiaridades muito estranhas e às vezes decididamente perturbadoras, marcou a história de uma parte da África por vários anos, deixando uma péssima lembrança em seu país. E uma longa trilha de sangue, além de ter entrado no cenário internacional através de episódios extremamente controversos. Visões místicas, uniformes extravagantes, títulos às vezes pitorescos e exagerados, atitudes histriônicas, reviravoltas clamorosas e até lendas, às vezes absurdas, às vezes... Nossa história inicia em 25 de janeiro de 1971. Estamos em Uganda, ex-colônia britânica, no coração da África Equatorial, independente há algum tempo, e que naquele dia está passando por um golpe de Estado. A África já passou por vários golpes de Estado na era pós-colonial. Se listássemos todos, levaríamos dias detalhando os golpes militares, bem ou mal sucedidos. Naquele dia, 25 de janeiro de 1971, um militar corpulento com um apelido engraçado, além do nome e sobrenome, aproveita a ausência momentânea do homem forte de Uganda para assumir o poder. Este militar grande e robusto, um verdadeiro gigante de ébano que o mundo aprenderá a conhecer, é Idi Amin Dada, nascido de uma família de origem Kakwa, que é uma etnia do Bassonilo, localizada aproximadamente onde hoje é o sul do Sudão. E Lugbara, gigantes das selvas do atual Congo. Idi Amin Idi é o nome, Amin é o sobrenome. Assume esse sobrenome Amin quando seu pai, inicialmente católico e animista, decide se converter ao Islã sunita. É uma prática bastante difundida. Aliás, frequentemente as conversões de uma confissão para outra naquela área levavam a consequências de tipo social e econômico. Podiam favorecer a carreira de um chefe de família que talvez estivesse buscando espaço na sociedade colonial da época, ou até mesmo cargos na administração colonial. Como é, não é? Idi Amin vive uma dupla educação, primeiro dentro da família materna e depois em uma escola corânica. Primeiro, ele é educado no catolicismo e depois se converte ao islamismo sunita. Em 1946, Idi Amin tem 21 anos. É o momento do serviço militar a ser realizado dentro das Forças Armadas da Grã-Bretanha, que ainda controla toda a região e ainda não concedeu a independência ao Uganda. Idi Amin é recrutado para os King's African Rifles, os fuzileiros africanos do rei. São unidades coloniais formadas principalmente por soldados locais, suboficiais locais e oficiais brancos do Reino Unido. Sob as armas, Idi Amin é primeiro estacionado na Somália e depois no Quênia. No auge da revolta dos Mau Mau, que é combatida precisamente pelo exército inglês durante uma operação de contra-guerrilha. Justamente no Quênia, Idi Amin recebe o apelido Dada. Dada é uma palavra coloquial usada em vários dialetos falados na área da África Central e significa irmã. Por que Idi Amin é chamado de Dada, ou seja, irmã? Apesar de parecer um grande e talvez ingênuo garotão, Idi Amin é muito astuto. Mais de uma vez ele é pego no quartel ou nos acampamentos na companhia de jovens garotas. E ele, para evitar punições, sempre diz que a garota em sua companhia é Dada, sua irmã. É uma maneira de evitar uma repreensão, talvez até prisões. E, ao mesmo tempo, continuar a manter relações com aquelas que não são exatamente namoradas, mas são garotas que ele muitas vezes convida para seus alojamentos.
Sim, isso revela a dupla personalidade de Idi Amin. Por fora, bonachão, tranquilo, quase parecendo estúpido. Por dentro, no entanto, extremamente inteligente e astuto. Aquele grandalhão de quase 2 metros e 120 quilos após o serviço militar consegue emprego em Uganda, onde vira boxeador e ganha o título de campeão dos pesos pesados do país. Afinal, o físico não se ensina. Se você tem a sorte de ter recebido da mãe natureza um físico imponente, pode aproveitá-lo de muitas maneiras. Após 1962, com a independência de Uganda, Idi Amin entra para o exército ugandense. Um exército que, como é comum em nações africanas recém-independentes, serve diretamente ao homem poderoso do momento. Inicialmente, Uganda é uma república com uma democracia interna muito frágil. De um lado, o presidente e ex-rei de Buganda. Do outro, o primeiro-ministro Milton Obote. Um notável que estudou na Inglaterra, também muito inteligente, mas que não suporta os ingleses. Podemos defini-lo como fervoroso anticolonialista e anti-britânico. Quando, em 1964, só 2 anos após a independência, Obote já enfrentava uma revolta. Porque a guarnição de Jinja, uma importante cidade que mantém a única ponte sobre o Ninho em todo o país, decide se rebelar para obter promoções e salários mais altos. Dentro dessa guarnição está Idi Amin Dada. Alguém dirá que foi Idi Amin quem incitou ou pelo menos acendeu a faísca que desencadeou o incêndio na guarnição. O certo é que, a partir desse momento, mesmo com intervenção inglesa para resolver a crise, Obote é obrigado a pedir intervenção, mesmo sem querer. Isso pode ser considerado o primeiro ato político de Idi Amin Dada e o começo de sua rivalidade com Obote. O próprio Obote, pouco tempo depois dos eventos em Jinja, é quase forçado a chamar Idi Amin Dada para a capital. E por quê? Obote é corrupto. E pessoas assim reconhecem outros iguais, associando-os aos seus negócios ou excluindo-os. Normalmente, já se começa a associá-los. Obote percebe que Idi Amin é ganancioso e o convida para contrabandear armas, marfim e ouro para o Congo. Aproveitando o fato de que no Congo, a revolta do Simba, uma seita que se propõe a massacrar todos os europeus, e a trazer o Congo de volta ao antigo, às velhas tradições tribais, colocou uma boa parte do país a ferro e fogo. Até Uganda já demonstra sofrimento com a democracia. Como dissemos, essas repúblicas pós-coloniais são muito frágeis. Tanto é verdade que em 16 de dezembro de 1969, depois de obter plenos poderes e destituir o antigo presidente, Obote é ferido em um atentado. Um atentado que mais de uma pessoa diz ter sido inspirado, se não até mesmo organizado, pelo próprio Idi Amin Dada. Provavelmente, para se proteger, deixa Kampala temporariamente e vai para o exterior. Mas antes, garante a lealdade dos altos oficiais do exército. A partir daí, Obote percebe que não pode mais negociar com Idi Amin, pois a rivalidade explode intensamente. Prova disso é que já não conversam nem se falam. Quando Obote se recupera, o único alto militar com quem ele não fala é justamente Idi Amin Dada. E Idi Amin Dada planeja um esquema para assumir o poder. Ele usa uma viagem de Obote a Singapura para a cúpula da Commonwealth para planejar o golpe de 25 de janeiro de 1971, e poderíamos definir como um golpe de Estado quase sem derramamento de sangue. Pelo menos se comparado com os que ocorrem no resto da África, no Congo, na Nigéria e em outras partes do continente. Sim, porque no final das contas, Idi Amin já havia garantido a lealdade dos altos escalões do exército. Ele rapidamente assume o controle do governo, conhecido como parlamento. Na verdade, é só uma reunião de líderes tribais, da rádio e de setores vitais da capital. Leva pouco tempo. Em um dia, Idi Amin assume o poder e os militares o proclamam presidente. Enquanto Obote, que está em Singapura, é basicamente forçado a assistir ao fato consumado.
embora ele esteja planejando vingança. Será uma longa disputa entre Obote e Idi Amin, mas veremos isso posteriormente. A ascensão de Idi Amin Dada foi algo novo na África e inicialmente bem recebida também pelo Ocidente. Idi Amin se apresenta como um presidente aparentemente liberal, disposto a modernizar e ocidentalizar o país. Ele extingue a polícia secreta, solta opositores de Obote e promete eleições livres em 1 ano. E ainda cria planos de alfabetização. Coisa bastante estranha, afinal, disse que o próprio Idi Amin mal sabe ler e escrever. E planos de assistência à saúde. Pareceria, se não o paraíso, de qualquer forma, um grande avanço. Tanto é verdade que a Grã-Bretanha e Israel estão entre os primeiros estados a reconhecer o novo governo de Idi Amin e a prestar-lhe ajuda material, mas também financeira. No entanto, aquele famoso ano para chegar às eleições livres nunca chega. Em poucos meses, Idi Amin revela sua verdadeira face. Como dissemos, 2 faces, a jovial, tranquila, bondosa, simpática, e é a primeira face. Depois, a face astuta, cruel, e vemos isso justamente ao longo de alguns meses. O fim da polícia secreta não elimina as brutalidades. Na verdade, são instituídos verdadeiros esquadrões da morte, que dia e noite sequestram, torturam e matam cidadãos comuns. De 2 etnias, Lango e Atioli, que sempre apoiaram Obote, exilado em Antania. Idi Amin, portanto, se comporta como qualquer outro ditador, recompensa seus amigos e reprime com sangue qualquer tentativa, mesmo que apenas de protesto. Ou até mesmo chega a prevenir através dos esquadrões da morte, ordenando assassinatos indiscriminados. Além disso, Idi Amin também provoca uma grande mudança internacional ao expulsar os israelenses que o ajudaram, inclusive na reconstrução do terminal aeroportuário de Entebbe. E os últimos ingleses, Idi Amin, alega fraternidade muçulmana e prefere se aliar à Líbia de Gaddafi, um estado já visto como pária internacional, que ficará ainda mais isolado nos anos 80. E apoia o terrorismo palestino. Do dia para a noite, Uganda passa de um possível laboratório, de uma democracia de modelo ocidental no coração da África, para um patrocinador do terrorismo internacional. Vocês devem estar se perguntando, como isso é possível? É simplesmente fruto da mente de Idi Amin, que busca apoio até no leste. Ele recebe armas e subsídios da União Soviética e de seus satélites na Europa. E, ao mesmo tempo, rejeita qualquer relação com os Estados Unidos da América, com o Canadá, com os europeus ocidentais. Enquanto isso, Idi Amin lembra dos antigos companheiros militares desde a revolta de Jinja. O que ele faz? Aumenta salários, distribui promoções e compra armas modernas. Em suma, os gastos militares aumentam desmedidamente e começam a estrangular o orçamento nacional de Uganda, que sim, é um belo país. Sim, tem recursos minerais, mas ainda é um país pós-colonial. Ainda é um país com uma economia muito frágil. E naquele momento, Idi Amin tem outra de suas ideias. Ele atribui isso a visões noturnas místicas, nas quais o profeta Maomé, ou até mesmo Alá em pessoa, apareceriam sugerindo o que fazer. Os médicos acreditam que seja apenas parte de um delírio causado por uma sífilis contraída na juventude e nunca totalmente curada. O fato é que, depois de expulsar os ingleses, israelenses, europeus, americanos, Idi Amin começa a ter problemas com os chineses e indianos. Não com a China e a Índia em si, mas com aqueles cidadãos de origem chinesa, de origem indiana, que haviam chegado à região quando ainda havia o Império Britânico e que, acima de tudo, animavam o comércio e a pequena burguesia. Sem eles que são expulsos, com um decreto presidencial, a economia básica de Uganda entra em uma espiral de crise irreversível. Sim, pois não é possível substituir rapidamente toda uma classe média, nem reiniciar o comércio e a economia real, trocando de uma vez uma classe social inteira. Idi Amin não se importa, e segue assim, mas começa a errar. O primeiro grande erro ocorre no verão de 1976. Naquele verão,
um comando da Organização para a Libertação da Palestina sequestra um avião da Air France de Atenas para Entebbe. A bordo, os terroristas fizeram reféns e exigem insistentemente a libertação de seus companheiros de armas em Israel, além da libertação dos terroristas da Rote Armee Fraktion na Alemanha. Israel, como se sabe, não negocia com terroristas e prefere organizar uma operação especial para libertar os prisioneiros. Por outro lado, o terminal de Entebbe foi construído por empresas israelenses que disponibilizam imediatamente os projetos de construção para as forças especiais. Com esses projetos, as forças de defesa de Israel organizam exercícios relâmpago para instruir os comandos sobre o interior do terminal, onde os vários prisioneiros foram transferidos do avião. Então, de um israelense de Jaffa é emprestado um Mercedes. Por quê? Porque Idi Amin, além de ter uma paixão desmedida por uniformes vistosos, trocando um por dia, cada um mais colorido e decorado que o outro, também tem uma paixão por Mercedes. Ele sempre viaja com uma Mercedes, então o plano é acionado. As forças de defesa de Israel fazem acordos com o Quênia, que não é exatamente amigo de Idi Amin, para uma ponte aérea do Quênia para a Tanzânia e depois para Uganda. Eles são descarregados dos aviões de transporte. Na margem da pista de Entebbe, desce um comando a bordo da famosa Mercedes e de carros de escolta. De modo que os sentinelas, ao verem a Mercedes chegando, pensam em uma das visitas habituais de Idi Amin, que de fato, naqueles dias, mais de uma vez vai ao final de Entebbe para conferências de imprensa para denunciar os crimes israelenses e expressar seu total apoio à Organização para a Libertação da Palestina. Claro, o fato de Idi Amin ter mudado a cor de sua Mercedes inicialmente corre o risco de dar o alarme. Mas os israelenses são extremamente eficientes. A operação ocorre no curto prazo de uma noite, com apenas 2 vítimas, um oficial, Yoni Netanyahu, irmão de Benjamin Netanyahu, futuro primeiro-ministro de Israel. Uma mulher internada no hospital de Kampala terá sua cama encontrada vazia. Dias depois, ficará sabido que ela foi morta por ordem de Idi Amin, como vingança contra os israelenses. A operação israelense é um sucesso e destaque na imprensa internacional. É uma enorme humilhação para Idi Amin Dada, que vê a soberania de seu estado completamente violada. Além disso, por quem? Por aquele que, segundo o próprio Idi Amin, é um dos piores inimigos de Uganda, ou seja, Israel. Quando então surgem as cumplicidades de Quênia e Tanzânia, Idi Amin fica furioso. E não se limita mais aos esquadrões da morte que seguem sequestrando, torturando e matando qualquer pessoa. Não, o ditador, que agora se tornou cada vez mais paranoico e cada vez mais loquaz, decide em outubro de 1978 invadir a Tanzânia. O motivo seria uma disputa de fronteira. Idi Amin, em sua loucura lúcida, afirma que uma província inteira da Tanzânia seria na verdade parte de Uganda e teria sido subtraída durante o colonialismo inglês. De Livoni para trás, ignorando as primeiras vozes de dissidência que surgem em Uganda. Idi Amin parte para a aventura, mas é um verdadeiro desastre. O exército de Idi Amin, embora armado pelo Bloco Oriental, se desintegra como neve ao sol. A disciplina não existe. E quando a Tanzânia contra-ataca, apoiada por voluntários ugandenses leais ao ex-primeiro-ministro Milton Obote, em 6 meses, a guerra termina. Termina com a chegada das tropas tanzanianas em Kampala, que lamentam apenas a perda de um tanque e poucos soldados, enquanto o exército ugandense está em caos. Idi Amin foge para o exterior, supostamente levando um enorme tesouro acumulado por anos de terror e pilhagem. Mas, acima de tudo, a sua fuga abre o livro do horror. Descobre-se tudo o que aconteceu em Uganda. Naqueles Anos intermináveis de ditadura. Foram anos impossíveis. Descobrem-se as prisões secretas, as celas de tortura, as valas comuns. Corre a voz que Idi Amin até se dedicava ao canibalismo, que mordia o coração e os intestinos de suas vítimas, para assumir uma força extraordinária ou para devorar suas almas. Nunca se soube se eram boatos ou verdade.
O que é certo é que os cadáveres exumados, os esqueletos encontrados, prefiguram um verdadeiro genocídio perpetrado por Idi Amin Dada e seus cúmplices. Idi Amin se refugia no Iraque e depois na Arábia Saudita, onde depositou parte de seu tesouro. E talvez por esse motivo, as autoridades sauditas relutam em responder aos pedidos de extradição que chegam de Uganda, para que o ex-ditador responda por seus crimes. O que soa incrível é que desde o final dos anos 70 até seu último dia na Terra, 16 de agosto de 2003, Idi Amin Dada tentou várias vezes voltar a Uganda como líder político, não como réu. Loucura, megalomania, descolamento da realidade. Não. Podemos dizer isso? Pelo menos não com Certeza. Aquele... que é certo é que Idi Amin Dada, às vezes apelidado por Mobutu Sese Seko, o ditador do vizinho Zaire, tentou várias vezes encontrar um acordo para retornar. Ao final, ele decide fixar residência em Jeddah com as esposas, para passar os dias em luxo, comer, beber, falar de maneira logorreica e assistir aos desenhos animados da Disney. Sim, porque aquele ditador sanguinário tem esse lado bonachão e gosta de desenhos animados. Incrível, não? O problema de Idi Amin é que sua saúde não aguenta seu estilo de vida. O peso chega a 170 quilos, surgem diabetes, neurosífilis já citada e insuficiência renal, exigindo diálise. Em 20 de julho de 2003, Idi Amin entra em coma e é hospitalizado. Enquanto uma de suas esposas implora, Presidente ugandense? Yoweri Museveni autoriza que seu marido, que vai partir, seja enterrado em sua terra natal. A resposta é simples. Independentemente da saúde de Idi Amin, Dana terá que responder por seus crimes ao cruzar a fronteira. A agonia durará algumas semanas. Terminará, como dissemos, em 16 de agosto de 2003. Idi Amin Dada nunca mais verá os ardentes pores do sol de Uganda. Mas o seu nome permanecerá para sempre ligado a um dos genocídios mais sombrios e brutais de toda a história da África. Seu nome ficará ligado a Entebbe, a aventura militar contra a Tanzânia, as loucuras, as extravagâncias, aos uniformes coloridos, às Mercedes, às intermináveis coletivas de imprensa, as pretensões de atribuir a si mesmo títulos nobres, os excessos, as absurdidades, as risadas, o olhar louco e assassino. Tudo isso era Idi Amin Dada, o gigante de ébano. Corpo grande, porém frágil, e mente sádica, diabólica e infantil.